Olá, queridos alunos, eu sou a professora Rose e vou trabalhar com vocês hoje uma introdução, sobre o estudo da sociologia, porque muitas vezes o aluno ele pergunta, poxa, mas eu tenho que estudar sociologia por quê? Não basta viver, não basta apenas eu viver em sociedade. Qual é o objetivo de eu estudar sociologia? A sociologia realmente é uma ciência, né? É possível estudar a sociedade cientificamente, né? A sociologia serve para quê? Na verdade, para que serve a sociologia? Né? Essas são, assim, muitas perguntas que às vezes os alunos fazem, ou às vezes eu pergunto para os alunos no primeiro dia de aula. Já ouviu falar na ciência? Já ouviu falar que bicho é esse, um sociólogo? O que ele faz, na verdade, o que ele estuda, né? E essas perguntas, na verdade, elas não param por aí, elas vão, no decorrer do nosso curso, vão surgir mais perguntas, mais questionamentos, e eu vou tentar, né, como cientista social, tentar saná-las, tentar explicá-las da melhor maneira possível, tá? O que a gente pode dizer inicialmente? Tá, mas sociologia, assim como as demais ciências, história, geografia, né, antropologia, economia, política, todas elas têm por objetivo compreender, né, explicar as permanências, as transições que ocorrem nas sociedades humanas. E até, quem sabe, prever, fazer algumas previsões, né? Muitas pessoas que trabalham, às vezes, com políticos, né? A maioria das pessoas que trabalham com os políticos são cientistas humanos, né? Justamente por isso, porque eles conhecem bem como funciona o comportamento do ser humano e muitas vezes eles podem até ditar discursos e prever até, fazer pesquisas, né? Às vezes vocês ouvem pesquisas de Ibope aí, tantos por cento para candidatos X ou Y, e às vezes por trás disso está um cientista social, um cientista político, né? Um historiador, um geógrafo, etc. Tá? Então, todas essas ciências, elas têm como objetivo compreender e explicar as permanências e as transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até, como eu falei antes, indicar algumas pistas sobre o futuro dessas sociedades, né? Bem, a gente sabe que através dos tempos, né, desde lá de 10 mil anos atrás até chegar quando o homem começa quem olhou o filme, né, de repente, quem não olhou, vale a pena assistir, quando as tribos começam a migrar para procurar alimento, elas começam a se cruzar com novas tribos. A partir deste momento, o homem, antropologicamente falando, né, ele começa a perceber que ele não é o único no planeta e que outras tribos, outros agrupamentos humanos, eles têm outras relações com a natureza, eles têm outras formas, outros valores sociais, né? E começa então, digamos assim, a globalização, né, cultural. O homem começa através deste processo de se olhar e olhar o outro e ver, opa, tem coisa diferente aí, né? E que ele não vive só do alimento, que ele não está num grupo, né, apenas para se alimentar, sobreviver, né? Que começa a existir outros valores, como o abrigo, a caverna, que ele vai ter que ir lá desbravar, tirar o urso lá de dentro, por exemplo, poder botar sua família, proteger ela do frio, né? A própria roupa, eles começam a perceber neste filme, né, quem assistiu, que as vestimentas são diferentes, né? As normas, os valores, né? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma viagem para um país estrangeiro, o nosso agente de viagem lá, eles, olha, tu estuda um pouco os valores, os costumes, tu tem que sentar desta maneira, tu não pode comer com garfo desta maneira, tu tem que usar lá os bastãozinhos, né, do sushi, tu vai saber, tem que aprender a comer com aqueles palitinhos, se tu for pro Japão, senão tu vai cometer gafes. E mais ou menos é desta maneira que a sociologia ela começa a se apresentar, né? Ela começa a nos alertar
para essas várias possibilidades, esse multiculturalismo que a gente tem hoje, né? E que isso move o homem, move o comportamento social dele, X ou Y vai levar ele a uma punição, né? A uma sanção, uma norma, né? Muitas vezes ele pode ser preso, né? E que existe neste contexto toda uma relação de poder, né? Que esses agrupamentos começam a ver, a se diferenciar e a ter que respeitar, né? E quando não há esse respeito entre as tribos, e quando não há esse respeito entre digamos assim, aos grupos, agrupamentos sociais, começa a gerar os conflitos, né? Começa a gerar o que a gente chama de processo social dissociativo de conflito, que muitas vezes gera guerras e conflitos armados e etc., que a gente costuma ver muitas vezes na mídia, nos noticiários, a gente muitas vezes não entende, mas como os caras brigaram por isso, né? Mas então, qual é o papel então do sociólogo, né, do cientista social? É fazer esta análise, ter este olhar ampliado de si, do outro e do mundo e conseguir, através desta visão, né, qual é então o objetivo da sociologia, né? Ampliar o máximo, é como se um sociólogo tivesse sempre com um microscópio, né? Ampliando esses fenômenos sociais e digamos assim, trazendo soluções ou amenizando soluções para manter uma sociedade um pouco mais, digamos, justa, menos desigual, né? E explicar, assim, como através dessa visão mais científica, né, dos fenômenos sociais, poder, então, ajudar nas explicações, nos fenômenos, nos movimentos que acontecem, né, sobre a vida e sobre o mundo a qual a gente pertence, né? Então, viver, né, em sociedade é participar ativamente dessas relações de poder, né? Desta produção, também produzo a minha sociedade. Eu também faço parte dela, né? Eu não sou, mesmo sendo uma cientista, eu não estou, né, simplesmente como um observador, né? Eu também faço parte deste cotidiano. Vocês, alunos, fazem parte deste cotidiano, né? E ao fazer isso, a toda ação há uma reação, a gente costuma dizer isso, né? Então, ao fazer parte dessas relações sociais, né? Desses contatos sociais que eu tenho, onde eu começo o meu contato social? Na minha família. Depois da família eu vou para a igreja, vou para o clube, né? Do clube eu já começo a definir e a observar que na família eu posso algumas coisas, no clube eu já não posso algumas coisas, na igreja eu tenho que me comportar de uma outra maneira, né? Na escola de outra maneira. E no amplo, né, no macro social, eu tenho que me comportar de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu saio do interior e eu vou para uma capital, eu já tenho que ficar mais esperta, porque eu posso ser assaltada, eu posso ser violentada, ou posso ser atropelada se eu estou desligada no trânsito, né? Então, a partir do momento que eu começo a produzir, né, que eu saio do ventre materno, que eu começo a respirar, que eu começo a chorar, que eu começo a saber que se eu choro, eu ganho comida, sou trocada, né? Ali já começa uma socialização do bebê com a mãe, com o pai, com os avós, né? E essa socialização, ela vai criando, ficando macro, né? Ela vai ampliando a partir do momento que eu tenho contato lá na escola, com a minha primeira professora no jardim de infância, ou lá no pré, ou lá na creche, né? Quando a mãe às vezes sai para o trabalho, muitas vezes as mães hoje estão saindo muito cedo, aos 3 meses eu já estou lá no maternal, e eu já estou sentindo a falta da minha mãe, eu já estou sentindo a falta do aconchego do lar, eu já tenho que aprender a me colocar, né, dentro das regras daquela creche, das professoras, porque senão eu vou sofrer uma punição, eu vou ser rejeitado. E a sociologia, ela veio então, né, como
digamos assim, uma disciplina agora obrigatória no ensino médio, no primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, ela é o ensino obrigatório. A gente vai começar a ter, digamos, uma alfabetização científica, né? Não que vocês não saibam ler nem escrever, não, nesse sentido, mas alfabetizá-los na ciência, no primeiro ano, no segundo ano a gente vai, cada ano a gente vai aprofundando mais, e vocês vão ver como é gostoso a gente aprender um pouco mais da gente, do outro e do mundo, porque a gente começa a relativizar, a compreender melhor o processo que eu estou no qual eu estou inserido e como eu posso melhorar, né? Até o meu ambiente familiar, dentro da minha escola e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai produzindo esse conhecimento, né? E a gente vai percebendo que a sociologia, na verdade, ela está diretamente atrelada, né, à história. Ela tem uma relação muito estreita com a história. Tá? Basta dizer que a gente precisa dela, né? Eu não vou conseguir estudar um fenômeno social sem antes saber a parte histórica deste fenômeno social, né? Eu não posso estudar, por exemplo, as greves no Brasil se eu não estudar todo o processo da ditadura, quando surgiu, por que surgiu os movimentos sociais no país, quais foram os anos de abertura política, que foi os anos 80, e assim sucessivamente, se eu deixar a história de lado. Então, a gente vai ter que ler bastante esse ano, a gente vai ter que escrever bastante, porque senão a gente não vai conseguir ter uma visão científica, né? Digamos assim, do que a gente pretende passar este ano para vocês. Tá? Eu posso, no livro de vocês aí, vai ter alguns exemplos, por exemplo, do World Trade Center, né? Das Torres Gêmeas. Tá? Então, desde as relações individuais minhas, que eu brigo em casa com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com o amigo, com a amiga, com a namorada, até o World Trade Center, né? Mas, professora, o que isso tem a ver comigo, né? Como é que eu me coloco dentro disso? Mas o que eu tenho a ver com o World Trade Center? O que eu tenho a ver com o Bin Laden? O que eu tenho a ver com os Estados Unidos, né? Vocês vão, ao decorrer do curso desses 3 anos, vocês vão começar a compreender que vocês estão inseridos dentro desse mesmo grupo, né? E que apesar de ter acontecido em 2001 e esse processo atingiu em menor escala, atingiu a mim, atingiu a vocês, atingiu os pais de vocês, porque pesou no bolso, aumentou o imposto, a gasolina subiu, né? Então, indiretamente, eu faço parte de uma classe social mais inferior, né? Então eu senti mais o peso, né? Aquela empresa que existia, era riquíssima e que financiava de repente uma empresa paralela que atendia aqui no Brasil, quebrou neste período do World Trade Center, por exemplo. E o tio do meu tio, que trabalhava lá, foi desempregado. Quer dizer, é toda uma corrente, como hoje o mundo está conectado, né, com as grandes multinacionais, a gente vai sentir o impacto aqui também, né? Então, das relações pessoais minhas, que eu estou brigando lá com a minha mãe, que não tem nada a ver, né, aos grandes conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, enfim, né, a sociologia ela vai investigar o quê? Ela vai chegar aos problemas que afetam o nosso cotidiano. Então, por que eu estou pagando o maior imposto do Brasil, do mundo, que é o Brasil, por exemplo? Por que isso não muda, né? Então, a principal pergunta, né, a principal pergunta que um sociólogo faz é o porquê das coisas. Então, sociólogo é aquele bicho, né, carpinteiro, que fica, por exemplo, o historiador narra lá o fato, o sociólogo, na verdade, vai explicar por que chegou o Pedro Álvares Cabral lá, levantou a espada no Ipiranga, lá no rio, nas margens do rio, que na verdade era um riacho, né, e que não tinha nada de rio, mas o historiador ele vai definir o fato, né, o fenômeno, o fato histórico, e o sociólogo ele vai dizer por que aconteceu esse fato, né? Então,
a gente vai compreender essa estreita relação, né, entre as questões individuais, minhas, pessoais, e as questões sociais, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Então, a gente tem um bom exemplo a questão das Torres Gêmeas, né? A gente tem o conflito árabe-israelense, o que me atinge? O petróleo, né, gente? Né? Por que eu tenho que torcer para que aquilo lá termine, né? Bom, porque talvez eu vou andar mais de carro, porque a gasolina vai ser mais barata, porque o meu pão também vai ser mais barato, né? Depois a gente tem um outro exemplo aí no livro de vocês, que é abaixo ali uma homenagem, né, aos combates dos mortos da guerra, Tóquio, Japão 2001, né, campos de refugiados. O que eu tenho a ver com isso, né? Então, o estudo da sociologia, ela vai me proporcionar, né, uma visão mais ampla, né, de mim, do outro e do mundo, né? Bem, mas qual é o campo específico, né? Qual é o campo específico da sociologia, né? Para a gente entender esses elementos essenciais da sociologia, da sociedade que a gente vive, os sociólogos procuram dar respostas a questões como estas. Por que as pessoas agem e pensam de uma forma e não de outra, né? Por que o Bin Laden fez isso, por exemplo, né? Por que nos relacionamos uns com os outros de determinada maneira, né? Na escola de uma maneira, no colégio de outra, na igreja de outra maneira, no clube de outra maneira, em casa, né? Por que temos essa relação padronizada? Por que existe tanta desigualdade, né? E desemprego no nosso cotidiano? O que gerou essas desigualdades? Onde foi Rousseau, por exemplo, a gente vai ver mais adiante um pensador chamado Rousseau, né? Ele vai dizer aonde é para ele as origens das desigualdades sociais, porque nem sempre foi assim, né? As desigualdades elas vão surgir a partir de um contexto histórico, político, econômico e social, né? Por que existe a política, né? Por que tem as relações de poder? Sempre foi a política como é hoje. O que são as relações de poder, né? Eu tenho poder, vocês têm poder, né? Quais são os nossos direitos? A gente tem deveres, mas a gente também tem direitos. E o que significa a palavra cidadania, né? Porque a gente pode estudar sociologia só com o conceito de cidadão, era de cidade na Idade Média, né? Por exemplo, o conceito de cidadania na Idade Média era um, na Idade Moderna é outro, na Idade Contemporânea qual seria, né? Então, aí vem a história por trás de novo, né? Então, o período histórico, a gente vai falar muito de história. Então, o sociólogo ele tem que entender pra caramba de história para poder contextualizar o social, né? Por que existem os movimentos sociais? Será que eles são importantes? A gente vê os caras lá com cartaz, aqueles palhaços lá, ficam trancando a rua, eu não consegui trabalhar, aqueles sem terras lá estão inventando o quê? Se eles já têm terra, depois eles vendem. Isso tudo para nós sociólogos é senso comum, né? Para a gente compreender por que esses caras, vocês acham que é fácil sair da sua própria casa, do seu conforto, da sua casa, se é que tu tem uma casa, né? Ir para o meio de uma avenida com cartaz, abaixo de chuva, frio, ficar gritando? Será que realmente isso funciona, né? Então isso tudo a gente vai tentar entender nos 3 anos de sociologia, né? Por que então existem esses movimentos sociais, né? Com interesses tão diversos da mulher, dos homossexuais, né? GLS e etc, né? Por que existe esse movimento? Será que eles estão lá de palhaço ou realmente esses movimentos vão dar algum resultado, vão virar lei, né? Essa lei vai ser votada lá no Congresso Nacional, os senadores lá vão ter que dar calo, porque afinal são tantas milhões de pessoas gritando, né? Agora a gente tem a vantagem que a gente tem os movimentos que acontecem dentro da própria internet, né? E que dão abaixo assinados e que vão dar resultado num Congresso Nacional que muda, né? Então
Então, será que esses movimentos são uma palhaçada? Ou o que eu tenho a ver com esses movimentos sociais? Né? Então, o papel do sociólogo, o objetivo, né, o objeto de estudo é a sociedade humana e suas relações sociais. Né? Mas o papel social, né, o objetivo maior é esse, é ampliar essa visão que eu tenho, né, de mim, do outro e do mundo. E poder fazer parte dessa história, né, e realmente, através deste pensamento mais crítico, eu poder, digamos assim, fazer cumprir o meu papel, os meus direitos, né, e ser realmente um cidadão da minha comunidade e quem sabe do mundo, né? O próprio Obama, né? O presidente dos Estados Unidos, né? Barack Obama, né? Não o Bin Laden, né? Ele veio de uma tribo da África, né? E hoje ele é quem? Ele é o homem mais poderoso do mundo. Como é que foi esse processo social, por exemplo, do Barack Obama, né? Um negro na presidência. Então, será que, por exemplo, o apartheid, o Nelson Mandela, será que todo o movimento que ele fez na África do Sul, né, com relação ao apartheid, que é uma questão que a gente vai ver mais adiante também, especificar, aprofundar um pouco mais isso, mas é só um exemplo para vocês. Será que esse cara ele foi um otário, né? Ou o que o Barack Obama tem a ver com o Nelson Mandela? Qual a relação? Será que tem uma relação direta? Né? Então, são essas as questões que permeiam, que inquietam um sociólogo, um cientista. E ele vai ter, claro, métodos, como um biólogo tem lá o microscópio, o sociólogo também vai ter métodos, que a gente vai ver esse ano, né, de investigação para poder realmente tornar esse fato científico, porque não adianta eu achar uma coisa, né? Eu tenho que comprovar isso. Então, vou ter que investigar, vou ter que pesquisar, vou ter que ir no local, né, no meu objeto de estudo, seja ele a tribo X, assado, a tribo urbana, os punks, os skinheads, as prostitutas, ou o político X, ou a política, ou a economia do mundo, ou o próprio Barack Obama pode ser meu objeto de estudo, por exemplo. Né? Então, quais são os nossos direitos? Né? O que significa cidadania? Por que os movimentos sociais acontecem? Esses movimentos são evolucionários ou são apenas informadores? Né? Ou eles não valem nada? Né? O que é cultura? Né? A partir do momento, qual foi o momento que realmente se instituiu a cultura? Né? Isso tem um conceito antropológico. Né? O homem nem sempre, como eu havia falado para vocês anteriormente, né? Ele nem sempre foi um ser cultural. Né? Ele começa a ser cultural a partir do momento que ele começa a comparar. Existe um método na sociologia que se chama análise comparativa. Vou pegar uma família do Rio de Janeiro, vou estudar os hábitos, os costumes, os valores, os conceitos deles e vou comparar com uma família lá de Nova York, por exemplo. Né? E depois eu vou bater esses dados e aí eu vou tirar a minha conclusão. Assim que se faz ciência social. Dando um exemplo rápido aí para vocês. Né? Então, qual a relação entre cultura e ideologia? O que é ideologia? O que é cultura? Né? Como elas estão presentes nos meios de comunicação de massa? Né? O que vem primeiro, o gosto ou o produto? Né? Então, a sociologia, ela nos ajuda a entender melhor essas e outras questões, tá? Que envolvem o nosso cotidiano, tá? Sejam elas de caráter pessoal, grupal, ou ainda relativas à sociedade a qual pertencemos, ou até a toda a sociedade mundial como um todo. Né? Mas o fundamental da sociologia é fornecer-nos os conceitos, diferentes conceitos, né? Como eu havia falado antes, cidadania. Na Idade Média tinha um conceito, na Idade Moderna tinha outro, na contemporânea hoje tem outro conceito. Né? E as ferramentas que a gente tem para poder analisar as questões sociais, né? Isso não só dizer que são um bando de preguiçosos, são um bando de vadios, são um bando de salafrários, etc, etc. Isso não é ciência. Né?
Isso é a minha opinião, e a minha opinião não é científico. Eu tenho que aprofundar isso, né? Para poder, então, ter legitimidade, ser uma ciência, né? Ter uma pesquisa aprofundada sobre determinado assunto, para então depois, se eu quiser escrever um livro, editar um texto, etc., né? Sobre este assunto, né? Então, quando eu falo em um modo mais sistemático, científico, né, e consistente, é ir além do senso comum. O que é o senso comum? Né? É o óbvio. É aquela pessoa que olha o noticiário de jornal, não olha o outro, não olha nenhum outro e já tira suas conclusões. Né? Ele não lê nenhum livro que fala a respeito, ele não lê um outro estudioso que está há 10 anos estudando sobre aquele assunto, né? Ele simplesmente pega o primeiro recorte que ele vê, passa adiante, tipo um telefone sem fio, né? Passa adiante uma informação que na verdade é só uma informação, porque informação é bem diferente de conhecimento, né? Então, é mais difícil de obter resultado nas ciências sociais ou humanas do que nas ciências exatas? Claro, né? 1 + 1 é 2 aqui na China. Agora, tu estudar um brasileiro e um chinês é totalmente antagônico. Só que isso não significa que ela não seja uma ciência, né? Se eu ficar 10 anos estudando, eu vou ter know-how, né? Eu vou ser uma expert no assunto, e então eu vou ter legitimidade científica. Lógico, eu não preciso estudar 10 anos, mas se eu fizer uma pesquisa de cunho investigativo, com fundamento, com coerência, né? Fundamentado com ferramentas corretas, para mim observar esse meu objeto de estudo, eu ter legitimidade, eu vou fazer ciência sim. Lógico que é mais complicado de manter a objetividade científica, né? Não manter meus sentimentos pessoais em jogo, não estar, né, envolvida emocionalmente, porque eu também sou um ser humano, né? Mas é perfeitamente possível sim, tanto que ela é uma ciência, e mais adiante nós vamos entender como que ela nasce, né? Porque a sociologia é a última ciência a nascer, né? Primeiro veio a filosofia, depois veio a geografia, história, política e economia, né? A própria antropologia, que vai tratar da cultura do homem, dos rituais, etc. E depois que veio o meio social, né? A sociologia como um todo, para fundamentar. Então, para a próxima aula, eu já estou extrapolando, a gente vai estudar, vai continuar um pouquinho dentro dessa questão do porquê estudar sociologia, né? A gente vai ver um pouquinho do Bourdieu, né, que é um sociólogo francês contemporâneo, e ele vai, então, falar um pouquinho da chamada sociologia crítica. Era isso por hoje, uma introdução, então, à ciência social. Um beijo, obrigada, e até a próxima aula.